Ai, desculpem lá que eu tive que interromper aqui um bocadinho. Vamos ver se eu não mando isto abaixo. Não me convém partir o telefone. Já lhe dei uns toques. Então, estávamos aqui a falar sobre a vida do Álvaro Cunhal. Aliás, há um capítulo neste livro que eu não li porque tentei focar-me mais mesmo na parte que é um capítulo dedicado à sua vida, portanto, com quem casou, à sua vida pessoal. Do lado de dentro dos muros que ergueu ou deixou erguer à sua volta, Álvaro Cunhal tinha uma vida interessante e plena. Não fosse acreditar num dever revolucionário contra o Estado Novo e, do seu ponto de vista, um dever patriótico, teria ido longe como pintor, desenhador, romancista. Apreciava a arte, gostava de Rembrandt e de Rodin, via cinema americano para preconceituoso escândalo de alguns camaradas. Tinha particular admiração por Steven Spielberg e Woody Allen. Também viu e gostou, por exemplo, filmes como O Padrinho, Era uma Vez na América, Apocalipse Now. Mas de todos os realizadores preferidos, tinha um especial fraquinho por Visconti, Bergman e Tarkovsky. No isolamento da cadeia, traduziu e ilustrou O Rei Leão, de William Shakespeare. Ainda preso, escreveu o romance Até Amanhã, Camaradas, cujo manuscrito levou na fuga de Peniche. O livro foi editado em dezembro de 75 com uma nota inicial que esclarecia que o original datilografado, encontrado no arquivo, estava identificado com o nome de Manuel Tiago. A editora, Edições Avante, estava quase certa que se tratava de um pseudónimo, mas, de balde todos os esforços, não foi possível chegar ao verdadeiro nome do autor. Cunhal alimentava assim mais um tabu. Na clandestinidade foi Daniel Duarte António, agora habituado ao disfarce, é Manuel Tiago. Só em 94, já não era secretário-geral do partido, escreveu mais 4 novelas, 5 dias, 5 noites, A Estrela de 6 Pontos, Um Risco na Areia, A Casa de Eulália e um livro de contos, Os Corrécios e outros contos. Temos que ir atrás destes livros. Obras que podem ser acrescentadas sem favor às maiores do neorrealismo. Narram as condições de vida do proletariado e dos camponeses, a luta dos comunistas, a clandestinidade e as perseguições, a tortura, a prisão, a morte, o dia-a-dia num centro de trabalho comunista, sem heróis individuais, apenas um herói coletivo. O seu mundo começa a desabar com a morte do ortodoxo Konstantino Chernenko, em março de 85, e a designação de Mikhail Gorbachev para líder da URSS. Menos de um ano depois, Gorbachev anuncia um ambicioso plano de reformas, as políticas da perestroika, da reestruturação, e da glasnost, transparência. Lembro-me perfeitamente que mudaram o mundo. Enquanto a velha União Soviética se desagrega, Álvaro Cunhal mantém-se irredutível. Cai o muro de Berlim, também me lembro. E Cunhal vive o acontecimento como se o muro tivesse desabado em cima dele. A velha guarda comunista, no verão de 91, tenta um golpe em Moscovo e Álvaro Cunhal apressa-se a saudar os patriotas. O PCP entra em convulsão minado por dissidências internas, mas o secretário-geral continua firme como o último guardião da ortodoxia do Parlamento. Não admite divergências à sua linha de rumo. Defende o partido como um objeto sagrado e não perdoa o sacrilégio das vozes contrárias. Importantes quadros abandonam o partido. Uns saem por vontade própria, outros são expulsos. Eu lembro-me da Zita Seabra. O partido perde força eleitoral para nunca mais se recompor. Viajou pela última vez a Moscovo no início de 91. Soube-se então que estava doente e foi a tratar-se. O partido, às suas ordens, nada disse sobre o assunto. Até que um jornal diário, o Europeu, fez manchete com um boato superado por dissidentes comunistas. Cunhal tem um cancro. Título da notícia tão fácil quanto cruel. A doença era um aneurisma na aorta a que foi operado com êxito. O secretário-geral, em dezembro de 92, desceu o pano sobre o seu palco. Não deixou que ninguém o fizesse. Ele próprio pôs fim à sua liturgia. No 14º Congresso do PCP, momento alto do render da guarda, Cunhal, aos 79 anos, cede o lugar a Carlos Carvalhas. Reserva-se, porém, para um cargo especial, até aí inexistente, o de Presidente do Conselho Nacional, uma espécie de fiel da ortodoxia. Ao fim de 31 anos, como secretário-geral, fala pela primeira vez ao partido num discurso de 2 horas. Esta é como a de Cuba. Dirá para que não se esquecessem. Passei uma dúzia de anos na prisão, 11 seguidos e 8 completamente isolado numa cela. Isto é muito duro, mas houve companheiros meus que estiveram mais de 20 anos presos.
Fui torturado quase até à morte, mas o certo é que houve alguns mortos na tortura porque se recusaram a fazer declarações. Estive mais de 10 anos clandestino, mas houve camaradas meus que estiveram mais de 20, mais de 30, a serem perseguidos pela polícia sem nunca desistir da luta pela liberdade em Portugal. Foi aplaudido por uma assembleia em lágrimas durante 3 minutos bem contados. Passou os últimos anos de vida num apartamento dos Olivais com a companheira Fernanda Barroso. A casa era para ele um templo em que poucos, muito poucos, tinham a permissão de entrar. Cada vez mais debilitado pela doença, continuou a pintar, a desenhar, a escrever. A cegueira proibiu-lhe o prazer de pintar e desenhar, mas a lucidez, que manteve até ao fim, não o travou. Se não podia escrever, ditava todos os dias para a leal secretária Olga Constança. Morreu na madrugada de 13 de junho de 2005. Faria 92 anos em novembro. Decretou-se o luto nacional. O funeral juntou milhares de pessoas que percorreram durante 2 horas a Avenida Moraes Soares, entre a Praça do Chile e o cemitério do Alto São João. Ouviu-se a Internacional e, quando a urna entrava para o crematório, cantou-se o hino nacional. Muito bem. Então, vou agora terminar lendo as primeiras palavras quando ele chega a Lisboa. À chegada ao aeroporto da Portela, no dia 30 de abril, Álvaro Cunhal respondeu aos jornalistas que o rodeavam. Perguntou ao jornalista: o que sente no regresso a Portugal? Confiança em que o nosso povo, em aliança com os militares de 25 de abril, conduzirá o nosso país pelo caminho da liberdade, da democracia e da paz. Pergunta: alguma vez tinha abordado a hipótese de um movimento desta natureza, de haver um programa imediato de trabalho? A essa pergunta prefiro não responder. Para a nação portuguesa, o que tem a dizer mesmo àqueles que não são comunistas? Neste momento, o futuro do nosso país está nas mãos de todos os portugueses que desejarem pôr definitivamente fim aos restos do fascismo e assegurar para o nosso povo a independência, a paz e a liberdade. Acha reconciliável o nosso programa com o programa do movimento das Forças Armadas? Nós achamos que é reconciliável o programa de todos os portugueses que querem assegurar ao nosso país um futuro diferente daquilo que tem vivido até hoje. O Dr. Álvaro Cunhal elabora para já um projeto de trabalho para os primeiros momentos? Acabo de chegar. Sou membro do Partido Comunista Português. É com os meus camaradas que resolvo coletivamente todos os problemas e, portanto, terei a ocasião, junto com os membros do meu partido, considerar os problemas da atualidade. Qual é a sua maior preocupação neste momento? A maior preocupação é que não tenhamos a força bastante para nos sabermos unir, para sabermos unir o movimento das Forças Armadas e o movimento popular, para tornar impossível o regresso ao nosso país dos métodos e processos que tiranizaram o nosso povo durante mais de quase 50 anos. Tem algum conselho para endereçar daqui? Eu não tenho conselhos. Faz parte de um partido que se rege por princípios democráticos em que as decisões são do coletivo. Tem que amanhã, dia 1 de maio de trabalhador, passar a haver manifestações que levem a atividades que possam provocar colisão? Teme. Amanhã será sem dúvida uma muito grande jornada no nosso país. No Dia do Trabalhador, estamos absolutamente seguros que os trabalhadores portugueses, os democratas, todos os patriotas mostrarão que a força popular será bastante para assegurar o futuro da nossa pátria. Estou convencido que quaisquer ações que não correspondam a este sentir geral, que na verdade desaparecerão no conjunto de uma poderosa manifestação que amanhã se realizará. Foi assim que aconteceu.